Seguinte. ARG de Pop Playtime capítulo... Pera aí. ARG de Pop Playtime capítulo 5 começou. E é o seguinte, estou ansioso. Novo teaser, provavelmente... Na verdade, provavelmente não. É uma imagem, tá ligado? Porque teaser é imagem. Você está ligado, né? Que teaser... Por que tá travando? Teaser é uma imagem. Beleza? Então bora do Terrorizando. É isso aí. O RG de Pop Playtime 5 começou. Será mesmo? Cara, a gente teve uma surpresa no dia. Eu achei que não ia ter o ARG, mas... Como muita gente falou, deixou embaixo nos comentários, o ARG de Pop Playtime sim começou. Ainda bem, né? De hoje, porque a Mob Entertainment do nada postou uma imagem que muitos estão acreditando ser um teaser pro RG de Pop Playtime 5. Todos esperamos que aconteça o RG de Pop Playtime 5, né? Apesar do tempo reduzido até o lançamento do jogo, é algo que muitos estão esperando. E devido à forma como foi postado, é bem certeza que vai ser algo desse tipo, tá? Dá só uma olhada. Essa aqui foi a postagem, tá? Dá pra ver que a Mob Entertainment... Vamos ver essa imagem. O que achou interessante, que eu achei interessante, que foi a fita no meio. Depois eu vou falar um pouco. Tem o livro lá dos funcionários que fala que o Elliot Ludwig supostamente morreu. Eu acho que cita os Divine Critters. Tudo mais, uma imagem da fábrica. Uma pasta cheia de documentos, sangue, arranhões. Um bagulho dourado ali que pode ser a lua do Catnap. Um bicho ali que tem uma unha azul que pode ser o Bron, sei lá, pode ser um novo experimento. Uma parte dele. Arranhões, que pode ser tanto do 1006, do Catnap. Eu ia falar Broly, tá ligado? Pode ser do Yarnab também. Deixa eu ver outro personagem que pode arranhar. Quanto personagem que pode arranhar, mano? 1006, Catnap, Yarnab. Quem pode mais arranhar? A Lily of Braids pode arranhar? Mano, sei lá. Essa fita aí no meio, pra mim, pode simbolizar o quê? A fita mais importante do jogo, por isso que ele está centralizado. As outras fitas ali que estão, a branca não, tem branco, mas a azul e a vermelha, vão ser fitas coadjuvantes que vão contar um pouco da história. Na verdade, todas as fitas contam um pouco da história. Mas essa fita que está no meio vai ser a mais importante. E por que tem a imagem da fábrica ali? Pra mim, vai contar um pouco mais a história da fábrica, coisas obscuras que a gente nunca imaginaria que teria na fábrica, além de ter experimentos, ter um laboratório dentro da fábrica, um berçário, vai ter coisa muito mais sombria que a gente nunca imaginou. Pra mim, pode ser isso, essa fita, por isso que tem a imagem da fábrica ali no lado. Eu estou louco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Colocou uma lupa ali pra gente que tem Agora dois significados nessa imagem aqui, que a gente já vai ver alguns segredinhos dela, tá? A primeira ideia que a gente pode tirar dessa lupinha aqui é a seguinte, que tem segredos nessa imagem que a gente deve procurar investigar, beleza? O que já seria por si só uma ideia de... Ou a fita também, continuando, né? Ou a fita pode falar um pouco mais da história do 1006, coisa que a gente não sabe. Pode ser isso também. Ou pode ser falando de um cientista específico, uma pessoa importante na fábrica, que ainda não foi citada, uma pessoa nova, sei lá, um comparsa do Elliot, do Lepierre, tal, o suposto amigo do Harry. Sabe? Eu só tô jogando aqui. Que essas coisas podem acontecer, tá? Pode ser, isso não é nada impossível. É um teaser que a gente precisa correr atrás da solução. A outra ideia é que isso aqui esteja associado ao detetive da Playtime, beleza? Que é o Lockhart, que é um cara que já apareceu em RGs passados, desde o capítulo 3 ele apareceu no capítulo 4 também, né, fazendo investigações, e é possível que ele esteja associado a esse RG aqui. Então essa lupa tem esses dois significados. Mas bora dar uma olhada no que tem de escondido nessa imagem aqui? Vamos nessa que tem segredos, hein? Tá, vamos ver. Bom, a primeira coisa que a gente vê nessa imagem que é interessante é que a gente tem uma mesa de madeira bem tosca, tá? E a gente tem uma fita VHS ao centro. Obviamente essa aqui é uma fita VHS que não leva nada a lugar nenhum, a gente não sabe se tem alguma coisa aqui dentro, mas fitas VHS... Que isso, eu fiz uma teoria sobre a fita, ele falou, não, essa fita não vai levar a lugar nenhum, essa fita aí é uma bosta, praticamente. VHS sempre foram uma das soluções pra mostrar a história pra gente de pop. Só que pra mim essa fita vai ser muito importante mesmo. Vai revelar muita coisa, tá ligado? Pra mim é isso. Pra mim é isso.
Playtime. E é uma fita da E se não for dessa cor, vai ser outra cor, que vai revelar muita coisa, ele vai ficar de queixo caído. Tá ligado? Time Company. Diferente de outras, ela não tem nenhuma coisa secreta nela ou algo do tipo, nem escrito só para funcionários ou secreto. Não tem nada disso. É simplesmente uma fita indicando o caminho para colocar a fita e só isso. Não há um segredo escondido nessa fita aqui, com exceção do fato de que agora a gente sabe que as fitas vão voltar pro capítulo 5, algo que é meio óbvio. A grande questão... Na verdade, elas não vão voltar, né? Porque desde o capítulo 1 temos fitas, então... Seria legal, seria bom se as fitas vão voltar. Se no capítulo 4 não tivesse fita. Aí dá pra falar, pô, as fitas vão voltar. Ou vão voltar fortes. Que ele vai ser interpretado errado aqui. Aqui são essas outras fitas de áudio, tá? Nessas fitas de áudio a gente tem duas cores, tá? Que tem dois lados, Nossa, lado A e pode lado ter B. um negócio pra não colocar essas fitas e sair só o áudio. Caraca! Os caras estão indo longe. A gente tá vendo o lado A aqui. E o interessante dela é isso que está escrito aqui. Playtime, beleza? E uso somente no laboratório, tá? Eu não sei exatamente o que isso significa, porque isso aqui é uma fita de áudio. Mas a gente tem algumas teorias para isso. Se tá dizendo que é uso somente pro laboratório, quer dizer que esse áudio, esse som que vai ser emitido, ele deve estar relacionado com os experimentos. Existe uma imagem no trailer bem específica que é uma cadeira do Pianosaurus com um telão na frente. Vocês já devem ter visto esse... Só que seria legal, tipo, eu uso pra passar filme, essas coisas, né? Uma imagem, slides, vice-versa, mas uma fita de áudio. Uma fita de áudio, pra mim, não faz sentido, porque ali apareceu uma imagem, apareceria um vídeo, mas com uma fita de áudio, pra mim não faz sentido, mas vamos ver onde o Teorizando quer chegar. Lembrar dela, que muitas pessoas estão associando a isso como se fosse uma espécie de lavagem cerebral das crianças que lá estavam no laboratório, tá? Como se fosse induzir elas... Pode ser um áudio infantil, tá ligado? Falando, não vai acontecer nada, sei que, meio que manipulando as crianças psicologicamente. Pode ser isso. Acreditar que não é algo de ruim que vai acontecer, como se fosse aquele desenho dos Smiley Critters, que o Catnap chegava e todo mundo comemorava, e na verdade ele deixava todo mundo louco com sendo liberados, e a gente vai ter que descobrir que áudios são esses, e onde que vai ser importante, onde que não vai ser importante, e também fitas VHS. Além disso, a gente tem outros elementos aqui que parecem corresponder a essa questão de investigação, eu já vou falar sobre eles, tá? Essa questão do detetive, da lupa que eu falei pra vocês. Mas o que é importante aqui é que se isso realmente é um teaser do RG, significa que esses elementos aqui serão encontrados no teaser para valer, mas a gente já tem alguns segredos aqui sendo encontrados. O outro que é muito importante, que eu acho muito legal, é que a gente tem aqui, na verdade, essa pasta que parece ter documentos ali dentro anexados. Como eu falei para vocês, o Lockhart, o detetive da Morbid Attempt, né, que inclusive descobriu o que o Harley Sauer fez, trouxe o Harley Sauer de volta pra... Na verdade, se não fosse a descoberta dele, nós nunca saberia quem é esse cara, né? Esse detetive aí. O cara participou do Pop Playtime, do RG do Pop Playtime 3, Pop Playtime 4. Provavelmente ele está incluso no Pop Playtime 5, no ARG. Esse cara parece muito importante, tá ligado? Mas nós sabemos pouco sobre ele. Nós só sabemos que ele é um detetive, que ele descobriu muita coisa, tá ligado? Muita coisa que ele provavelmente sabe. E a gente tá tentando descobrir sobre quem que é o 1006 de fato. Tá ligado? Será que ele sabe que o Elliot Ludwig está vivo mesmo? Será que ele tem essa informação? A fábrica, descobriu o que aconteceu com o Theodore Granville, que estava com o protótipo na época. É um cara que descobre muita coisa, tá? Ele tinha essas pastas aqui. Então pode ser que mais uma vez esteja associado ao Lockhart. A gente vai descobrir o que ele descobriu, né? O RG. E essas pastas podem ser direcionadas a ele. Uma boa. Vai ser a partir das descobertas dele de investigações dentro do laboratório, e a gente vai tentar descobrir e ver o que ele viu. Além disso, outra dica desse tipo de investigação que a gente tem é o livro que a gente tem aqui de Pop Playtime. Eu tenho este livro aqui, tá? Vocês conseguem ver que... Eu sabia que era o livro por conta que tinha o Huggy Wuggy, que tem o Huggy Wuggy. Mano, eu quero muito esse livro, cara. Só que, né, tem que aprender um pouquinho do inglês, então... Duolingo, me ajuda aí.
É o mesmo livro que está ali, e esse livro ele tem uma coisa interessante porque ele é um Orientation Notebook, que é um livro que, na verdade, os novos funcionários recebiam esse livro, e lá eles têm curiosidades sobre a fábrica, sobre as pessoas que trabalhavam lá, projetos do Elliot Ludwig, projetos da fábrica. Só que também tem diretrizes, né, o que eles têm que fazer, onde que eles têm que fazer, como lidar com os experimentos, né, alguma coisa Manual. desse tipo. Dá a entender, inclusive, nesse livro que esse Orientation Notebook, esse livro que eles recebem, ele não é completo, que funcionários mais avançados recebem um outro tipo de livro, é citado isso dentro desse notebook aqui, tá? Que tem mais informações, dando a entender que, na verdade, esse livro aqui não contém todas as informações que a fábrica escondia. Esse Orientation Notebook, esse livro em específico que a gente recebe, é de um cara chamado PW, que é um biólogo que foi contratado para lidar com os experimentos, e ele começou a achar coisas esquisitas na fábrica. Então, esse livro que a gente recebe tem várias anotações e investigações pessoais desse PW, mais uma vez emitindo a ideia, né, de que a gente tem uma investigação rolando por debaixo dos panos e a gente vai descobrir coisas. Então, tanto tem o livro aqui do PW... Uma pergunta que não quer calar. Será que foi o PW que mandou a carta pra gente? Porque não faz sentido, porque tem erro de ortografia. Então não faz sentido ser um adulto em si uma criança. Será que foi um cientista transformado em brinquedo, já em experimento, que mandou a carta pra gente? Não sabemos. Quanto os documentos que parecem ser do Lockhart, induzindo a gente a pensar que sim, a gente vai ter um estudo, uma investigação rolando. E vários outros cadernos aqui embaixo, tá? Que eu acredito que sejam da mesma linha. Cadernos de anotação, de investigação especificamente, que a gente vai descobrir algumas coisas relevantes no ARG, tá? A outra ideia também é que o livro vai ser importante pra gente resolver coisas do ARG, caso isso aqui de fato seja um teaser, o que vai ser ótimo porque eu tenho ele aqui em casa, mas muita gente também tem, aqui no Brasil é meio difícil conseguir ele, tá? Eu tive que importar, mas o ARG ele é compartilhado por todos no Discord, principalmente, então acredito que a gente não vai ter muito problema com pessoas que têm o livro e vão ajudar a gente a descobrir se for o caso, tá? Inclusive eu acredito que seja algo desse tipo, porque deve ser algo assim, né, da gente ter que ir em tal página e tal linha, sei lá, descobrir o que tá escrito, o ARG vai dizer pra gente essas linhas e páginas e a gente vai ter que ir até essas páginas descobrir. Como é uma coisa que, na verdade, toda a comunidade vai estar engajada e a gente já tem os livros e tudo mais, eu não vejo problema nisso, é até uma forma legal, né, deles promoverem o livro, que é uma boa ideia, então acho que vai ser divertido. Falando em livros, será que vamos ter... Eu falo assim, será que vamos ter o outro livro que era entregado para certos funcionários? Porque como o Terrorizando disse, aquele livro está incompleto. Parece estar incompleto. E o outro livro? Parece que são para pessoas avançadas. Avançadas em quê? Fica o questionamento aí. Isso aí. Outra coisa interessante que a gente tem, que eu acabei não mencionando, mas são essas garras aqui, né? A gente tá numa mesa aqui cheia de garras, e são 3 garras, beleza? Ó, 1, 2, 3, essas marcas de garras aqui, que elas parecem ser relevantes por algum motivo, mas tem outras coisas interessantes antes da gente chegar nessas garras aí e nessas marcas de sangue, né? Essas marcas de sangue, inclusive, estão aparecendo em tudo quanto é lugar, tipo a Playtime 5, pra mostrar que o capítulo vai ser... sangrento. O negócio vai ser tenso mesmo, tá? A primeira é essa foto aqui da Playtime que a gente tem. Que me induziu a falar que uma das fitas vai ser sobre a história de Playtime. Lembra que no capítulo 2 tivemos uma fita falando um pouco mais da história do Elliot Ludwig, que ele era o dono da fábrica, tudo mais. E teve uma data específica que quando ia falar 1900 e cortou a fita. Alguém lembra dessa fita aí? E foi quando nós estávamos indo encontrar a Pop para fazer um puzzle de energia. Quem lembra? Então, pra mim, pode ser a continuação daquela fita. Pode ser a continuação daquela fita contando mais sobre o Elliot, contando talvez os podres dele, tá ligado? Ou pode ser uma fita do protótipo, contando mais a Pop, o relacionamento entre os dois, sobre um cientista, sobre tal, sobre... Pode ser qualquer coisa. Pode ser... qualquer coisa, tá ligado? Pra mim, seria muito legal se fosse isso, fosse uma menção ao Elliot Ludwig e a fábrica e os podres que o Elliot Ludwig fez. E uma das fitas pode comprovar se ele mesmo tinha colocado uma criança
na mala dele. Pode ter uma fita falando sobre isso, reforçando, trazendo uma teoria lá do capítulo 3 pro capítulo 5, comprovando que sim, ou foi ele ou não foi. Ou é fato ou é mentira. Pode ser isso também. Ou pode ser um boato pra derrubar o Harley Sauer, não, o Elliot Ludwig. Pode ser uma mentira pra derrubar ele do cargo, pra afastar ele e vice-versa. É toda esbranquiçada, né? E eu não sei exatamente o que ela representa, mas é a foto da fachada da Playtime. Não tem nada escondido aqui pelo que eu vi, mas é só uma foto da Playtime, como se fosse uma investigação. Olha só, esse é o lugar que a gente está investigando. Eu não entendi exatamente por que tem essa imagem aqui da foto da Playtime, mas essa imagem da Playtime foi representada também lá naquela foto do Natal, tá? Em que o Jester está em cima. Que é uma carta de tarô, tá? É uma referência pra quem não viu o vídeo terrorizando ou vermelho, roxo, rosa e tudo mais. E lá atrás a gente tem a Playtime sendo representada, então pelo jeito a gente vai ter essa questão da fábrica sendo investigada, o lado de fora talvez, né, dando a entender que a coisa é muito maior do que a gente pensa, externo da fábrica, o que eu quero dizer. Pra mim é isso que representa. Só que aqui o interessante é que a gente tem a pata do Bron sendo colocada. Sabia que era do Bron, toda despedaçada, toda machucada, e sim, isso aqui é o que dá a entender. Pode ser uma referência que ele possa aparecer no capítulo 5. Eu acho que ele pode aparecer morto, dependendo de como for pesado o capítulo. Mas ele pode aparecer vivo, pode ter uma perseguição dele contra a gente, tá ligado? Uma perseguição dele. E seria bem legal, tá ligado? Seria bem legal. E sabemos que provavelmente ele está vivo, porque no capítulo 2, quando nós passamos por um tubo de ventilação, depois que nós passamos daquele... Eu acho que no capítulo 2. Quando nós saímos de uma sala cheia de brinquedos, nós vamos para outro rumo, nós escutamos passos pesados vindo da onde nós saiu, que pode ser do Bron. E aquele Bron que estava lá, poderia estar vivo. Uma boa também. Pelo menos, a menos que a gente esteja vendo outro brinquedo dinossauro, tá? É a pata do Bron. Será que isso indica que o Bron ele vai estar no RG, ou talvez voltando no Pop Playtime capítulo 5, pode ser que sim, a gente já teve, não exatamente a RG, mas a gente teve a fita restrita do Bron, né, contando o experimento do 1199, do Tom. Eu não vou trazer essas fitas, porque eu já reagi às fitas, já vi vídeo do Terrorizando falando sobre essas fitas, e sim, esse aí é o Thomas Clark, um cientista que estava na beira da morte, ele estava com câncer terminal, se eu não me engano. Aí ele acabou ele se dispôs a ser experimento. E os experimentos em volta sabiam que ele era um cientista, que ele era um cientista, e atacaram ele. Muita gente fala que pode ser Kiss, muita gente fala que pode ser o Boxbull. Pra mim é Kiss-Miss, tá ligado? Por conta das mãos. O Hugwug eu não sei se pode ser o Hugwug, porque na sala que vimos os experimentos, tá ligado? Como se nós fosse o Thomas, tá ligado? Não façam piadas. Parece que foi sim a Kiss-Miss, mas pode ser qualquer um também. Qualquer um também não, né? Eu vou falar que foi a Daisy. Thomas Clark, e era um Bron que acabou essa parte muito mal, né? Teve a laringe arrancada. Aqui a gente vê um detalhe interessante, porque ele tá todo machucado, mas essas linhas aqui, eu não sei vocês, mas me lembraram muito aquelas linhas, aquelas veias esquisitas que a gente vê no experimento. Um detalhe interessante, porque ele tá todo machucado, mas essas linhas aqui, eu não sei vocês, mas me lembraram muito aquelas linhas, aquelas veias esquisitas que a gente vê no experimento virado do avesso, né? Mano, imagina. Mas será que o Bron foi feito pelo 1006? Né, eu acho que não faz sentido essa teoria não, desculpa. Virado do avesso, onde o próprio protótipo estava injetando esse gel esquisito na veia do corpo como um todo, na verdade, daquele pobre experimento. Eu não sei se é o caso, ou se isso aqui indica que a gente vai ter outros experimentos já conhecidos com essa modificação, né, desse gel esquisito, dando a entender que o protótipo estaria fazendo isso em experimentos antigos, o que causaria o retorno desses experimentos de uma forma completamente, sei lá, mutante, não sei, pode ser que sim, tá? Vale ressaltar que o protótipo tá fazendo esses experimentos e diferente da Playtime, que eles faziam experimentos bonitinhos, né, brinquedos e tudo mais, o protótipo, eu quero completar, tá? O protótipo faz experimentos feios, macabros, para dar medo. Porque o protótipo tá fazendo, provavelmente pode ter pessoas ali, crianças, porque é o seguinte, o protótipo tá fazendo o que fizeram com ele, torturando ele, usando ele, tá ligado?
Mano, que pica, tá ligado? Não pica não, porque ele tá meio que se vingando dos cientistas que maltrataram ele. O Totti não tá preocupado com isso, não. Ele vai fazer uns negócios feios mesmo e dane-se. O importante é o resultado. Então tem a pena de um sair do gosto dele. que pode causar algum tipo de relevância nessa imagem. Mais uma vez, lembrando a vocês que não tá associado a Pop Playtime 5 ou capítulo, tá? Mas mais ao teaser, ao RG de Pop Playtime 5, porque isso é um teaser do RG. Eu acho que isso é um teaser do RG, né? É o que as pessoas estão achando. Eu espero que seja. Mas, de qualquer forma, não é a única coisa. A coisa mais impactante na minha visão é isso aqui. Do RG. Eu acho que isso é um teaser do RG, né? É o que as pessoas estão achando. Eu espero que seja. Mas, de qualquer forma, não é a única coisa. A coisa mais impactante na minha visão é isso aqui. Isso aqui, meus amigos, é a estrela do Catnap. Eu até aumentei aqui pra gente dar uma olhada, mas é a estrela. Bicho burro. Foda. Cara, tem muita cara do Catnap voltar, tá ligado? Só que ele voltar vivo de uma forma mais macabra, porque o protótipo remendou ele. Tentou fazê-lo voltar à vida. Estrela do Catnap, tá? E a gente tem as também. Garras aqui, que eu acho que representam também as garras do Catnap, dando a entender que essa estrela não está aqui à toa, beleza? Como se o Catnap ele tivesse feito essas marcas porque estaria desesperado, porque seria um alvo do 1006. E o interessante disso tudo é que a gente tem, né, em uma das thumbnails do último trailer de Pop Playtime capítulo 5, que é voltado pro protótipo, uma imagem do protótipo pegando um Smiling Critter do Catnap, tá? De uma forma bem agressiva. E uma outra thumbnail é justamente o Smiling Critter virado do avesso, né? O wrong side, que literalmente significa avesso, né? Então, muitos acreditam que, na verdade, o protótipo pegou o Catnap. Olha só que loucura. Pegou o Catnap, que a gente conhece, tá? Do capítulo 3, fez experimentos nele, no sentido de realmente mudou ele completamente, virou do avesso. E o grande vilão de Pop Playtime 5 vai ser o Catnap mutante virado do avesso. O Catnap que a gente... Será, mano? Se ele não for o vilão principal, vai ser um dos coadjuvantes / vilões. Que eu falo assim, aquele vilão temporário. Como foi a Miss Delight no capítulo 3. Conhece. Ah, o fiel escudeiro do protótipo. Pensa nisso, porque se o protótipo corrigiu, né, conseguiu consertar o Huggy Wuggy, remendou ele pra ir atrás do protagonista, será que ele não fez isso com o Catnap? Será que ele não fez isso com a Mom Long Legs? A gente vê no trailer, né, que o personagemzinho dá um chutinho, né, dando a entender que aquele negócio, aquela mistura, aquele gel, realmente faz eles voltarem à vida. E se ele fez isso com o Catnap e a Mom Long Legs? Cara, caraca, isso aqui podem ser dicas de que os vilões de Pop Playtime 5 vão ser os vilões que a gente enfrentou em Pop Playtime. E será que ele fez isso? Pode fazer isso com o Doe? Só que o Doe era um aliado da Pop, então não faz isso. Só se ele ia usar o Doe pra virar contra a gente, porque na perseguição do Doe ele já tava irritado com a gente com a Pop, então o protótipo pode usar esse pensamento do Doe a favor dele. Caraca. 1, 2 e 3, que vão voltar pra assombrar a gente agora, repaginados, né, refeitos, remendados como o Huggy Wuggy, e talvez até virados do avesso, no caso do Catnap. Que absurdo! Se o Catnap já era assustador, a gente tem um Catnap virado do avesso, meu amigo. Caraca! Por que eu digo isso? Não só pela representação da thumbnail que eu mostrei pra vocês, mas porque essa estrela aqui, ela é grande. Tá, ela é uma estrela grande, ela é do tamanho de uma fita, ela é do tamanho de um livro. Não é um Catnapzinho, é o Catnap grande que a gente conhece. É uma estrela gigantesca, tá? Por isso que eu tô pensando... Estrela não, meu Deus do céu, a lua. Eu tô falando de estrela o tempo todo, eu sou idiota. A lua do Catnap, essa lua é grande, ela é do tamanho dessa fita aqui. Uma fita, ela cabe na nossa mão, né? É do tamanho do livro aqui. Então, assim, é o do Catnap grande. É isso que eu quero dizer. Cara, será que o Catnap do avesso vai ser o grande vilão de Pop Playtime 5? Meu Deus do céu. Cara, seria massa também, tá? Eu tô muito empolgado. Se isso aqui realmente for o teaser do RG de Pop Playtime 5, deve estar chegando aí em breve, né? Porque tem pouco tempo, os caras não tem muito tempo pra fazer o RG, não. Então a gente tem que ficar de olho, porque se for um teaser, amanhã talvez saia coisa, ou sábado, não sei. E eu tô muito empolgado, quero muito saber o que vocês acham. Será que essa dica do Catnap, que tá voltando e voltando e voltando a aparecer o tempo todo, é algo relevante? Será que a gente vai ter ele voltando no capítulo 5? Vale ressaltar que alguns desenvolvedores até falaram, olha, vocês gostam do capítulo 3? Se tem um capítulo que pode superar o 3, é o capítulo 5. Tem... Cara, eles estão prometendo demais. Eles prometeram que o capítulo 4 seria muito pica,
que seria o mais assustador da franquia, que teria um terror absurdo. Em certos momentos teve, só que não é comparável ao capítulo 3, porque o jogo inteiro você se sentia observado. Até teve um momento que ficou tudo escuro, eu caguei na calça, assistindo, conterrorizando e jogando, porque eu sabia que não ia acontecer nada, mas mesmo assim me dá um cagaço. Muitas referências ao capítulo 3 sendo feitas pelos próprios desenvolvedores. Isso é legal. Tô empolgado, tomara que seja algo amarelo. assim. Eu ia ficar muito feliz de ver o Catnap de volta no capítulo 5, tá? Desse jeito, virado do avesso. Nossa, ia ser simplesmente sensacional. Se ele tá fazendo isso nos experimentos pequenininhos, né, que parecem os Mine Critters, e se o grande objetivo é fazer nos grandões? Meu amigo... Ai, eu achei muito legal. Mas deixa aqui a sua... Caraca, simplesmente absurdo, tá ligado? Tem muitas teorias pra fazer. Provavelmente é um teaser, na verdade é um teaser, tá ligado? Do ARG, tá ligado? Revelando poucas coisas, tá ligado? Mas tendo referência do Catnap em si, que pra mim ele pode sim aparecer, tá ligado? Só que pra mim só vestígios dele, sei lá, uma parte da perna. Eu não sei se ele apareceria e atacaria a gente. Faz muito sentido ele atacar a gente, voltar à vida por conta do 1006, porque ele conseguiu remendar o Huggy Wuggy. Então ele poderia usar, sei lá, o gel que o Teoriano falou para reviver o Catnap. E pode fazer isso com outros personagens que morreram, que foi no caso da Momo Long Legs. Ele, como eu disse, ele pode usar o Doe a favor dele, porque ele tá contra a gente, contra a Pop, estava no caso, então ele pode voltar, tá ligado? O Yarnab não, o Yarnab esquece. Simplesmente o cara foi de Vasco, o cara não volta mais, o cara foi um vilão que simplesmente, pra mim, desperdiçado, tinha muita coisa pra falar dele, e ele provavelmente foi esquecido, e vai ser igual o Pianossauro, mas eu acho que o Pianossauro é ainda pior, manos. Like no vídeo!